Alfredo Etier, boa noite. Muito obrigado, Oi, viu? eu que agradeço. Fazia tempo que a gente não conversava, Joaquim. Exatamente, exatamente. Então é muito bacana conversar com você. Também acho. Eu queria começar passando aí a palavra, né, para você aí fazer a sua saudação e se puder comentar, que eu acho importante, da notícia que o TSE, né, formou maioria e condenou o Bolsonaro pela segunda vez. Agora, por conta do abuso político no 7 de setembro. Ele transformou num comício eleitoral o último 7 de setembro. Nesse momento, o TSE ainda julga se o Braga Neto, que foi o candidato a vice, e era na época, não tinha sido ministro da Defesa, também será considerado inelegível, né? Aí pelos próximos 8 anos. Passa a palavra. Oi, Joaquim. É um prazer estar aqui com você de novo, com todos aí que participam do 247. Olha, é esperado isso, Joaquim. Não tem mais novidade, né? O Bolsonaro fingiu governar o país durante 4 anos. E aos poucos foi preparando esse momento de assumir o poder de uma forma antidemocrática direta, né? Quer dizer, ele assumiu de forma antidemocrática indiretamente quando venceu aquela eleição ilegítima, primeira, 2018, e depois ele foi preparando esse golpe. Constantemente era esse o projeto que estava em andamento. E agora essas condenações do TSE são duas, são condenações esperadas. Incluir o vice é importante, né? Foi a partir de um voto divergente, não é, do segundo ministro que votou, foi, acho que se não me engano, Floriano, e porque é importante porque dá um recado no sentido de que não se trata apenas de estar condenando uma pessoa, né? Você está condenando uma chapa que estava agindo ilegalmente durante o 7 de setembro. Utilizaram a data para propagar, para fazer campanha pessoal deles, da chapa deles, e não é só isso, quer dizer, estava incluído nesse pacote de fazer campanha também propagandear um golpe de Estado, né? Quer dizer, chamar as pessoas para apoiarem um projeto golpista. E isso culminou com o 8 de setembro, 8 de janeiro, desculpe. E isso tudo estava sendo mais ou menos manejado para isso, né? Quer dizer, a questão fundamental é que não se tratava apenas, ou talvez não se tratasse especificamente de fazer uma campanha para a presidência, mas estava se fazendo, era uma campanha para que a ordem constitucional fosse quebrada, né? Agora, isso demanda que haja outras condenações, tem questões mais sérias, e inclusive de ordem penal. E nesse aspecto, eu acho que as coisas estão andando muito devagar, porque tinha que haver uma reação mais clara, mais direta, para isso tudo ficar claro para a população que isso tudo que ele fez não pode ser feito, né? Perfeito. Alfredo, e o que você acha em relação, não teve a decisão ainda, estou olhando aqui, já tem, veja bem, o TSE tem 3 votos para tornar o Braga Neto inelegível, já tem 3 votos, falta mais um. Eu entendo que seria um recado importante, né? O da sociedade, um tribunal, também dizendo que não teme general, que o general que participou junto com o Bolsonaro dessa tentativa de ruptura institucional também será punido. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Tem 3 votos já, precisa de 4. Isso. Então, isso que você lembrou é importante também. Quer dizer, não é só o fato da chapa, né, mas tem o símbolo de se tratar de um militar. Um militar que quer dizer, os militares no Brasil, por tudo que fizeram, passaram sem qualquer tipo de punição, sem qualquer tipo de investigação. E eles voltaram com esse regime do Bolsonaro ao poder, quer dizer, voltaram um pouco antes, né? A gente tem que lembrar que na volta daquela intervenção extremamente criticada, né, por todos os internacionalistas no Haiti, os militares voltam para o Brasil
E o governo Temer escolhe uma intervenção, né, totalmente descabida, totalmente despreparada, para se fazer no Rio de Janeiro, uma das tantos erros que se cometeram lá no Rio de Janeiro, né, para que eles começassem a voltar a ser protagonistas dentro da política brasileira. E eles começaram a usar essa voz, né? Houve um caso até muito sério, que eu acho que até hoje ficou sem uma elucidação clara, de, pela primeira vez, um presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi o Dias Toffoli, ter colocado um militar no seu gabinete. Militar que depois foi tirado do seu gabinete porque foi nomeado pelo próprio Bolsonaro para participar do seu governo. Então, isso também é uma situação bastante séria. Outra situação séria, quando houve aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que se decidiu contra o habeas corpus para o presidente Lula, porque ele ia ser preso automaticamente após a decisão de segunda instância, decisão que foi anulada pelo tribunal, né? Mas naquele momento houve uma pressão também, houve vozes militares para que o ex-presidente Lula viesse a ser preso naquele momento, né? O atual presidente Lula. Mas não é só isso, quer dizer, você vê as questões gravíssimas que estão sendo agora investigadas, por exemplo, o sumiço das armas, a vinculação com o crime organizado, entrega de armas ao crime organizado, participação nas milícias. Isso tudo decorre de um tempo enorme de impunidade e de o exercício de funções que não tem nada a ver com aquilo que a gente espera de forças de defesa nacional. Né? Então, isso tudo tem que ser. Isso aí está envolvido no jogo da discussão dessas questões que são fundamentais para o país. E os militares, eles precisam, primeiro, quer dizer, uma função importante de defesa, claro, a gente não discute essa questão, a Marinha, por exemplo, a guarda da costa brasileira, né, das águas brasileiras, a aeronáutica também importante na questão das fronteiras, o próprio exército, mas é preciso que haja um repensamento das funções dessas forças armadas no exercício da defesa do Brasil, sobretudo porque o Brasil vive um processo de paz, não é? Então, se trata de preservação da paz no ambiente externo, não se pode admitir qualquer tipo de participação na política interna. Militares, forças armadas não podem participar de funções políticas, isso está vedado. É um desvio constitucional, isso, muito sério, né? Assim como há outros desvios também, viu, Joaquim? Por exemplo, é inadmissível num país que é republicano, democrático e diz que que se constitui um Estado leigo, né, ou laico, um país ter bancada religiosa dentro do parlamento. Isso também é impossível. Quer dizer, quem está lá para defender a religião não devia estar no parlamento brasileiro. Isso também é uma questão que tinha que ser resolvida, né? E não é resolvida de jeito nenhum. Então, a gente precisa recolocar o Brasil, digamos assim, dentro de um encaminhamento que seja coerente com as opções que o povo brasileiro fez na Constituição. Isso que é muito importante, né? Senão, a gente vai ficar sempre, digamos assim, num jogo em que o povo é sempre ameaçado de algum tipo de desvio, algum tipo de golpe. E isso não pode acontecer no Brasil. Né? O Brasil é um Estado que é um país que está em paz do ponto de vista internacional, ele não vive as dificuldades que outros países vivem, né? Estão constantemente em guerra ou estão constantemente ameaçados. Então, ele tem que pensar efetivamente em levar avante o projeto constitucional. E para isso não basta só o empenho do presidente que a gente elegeu, não é? Ou do grupo democrático que o apoia. Tem muitas outras coisas que precisam de mudanças e isso tem que estar presente assim, no sentimento de todo mundo que faz parte dos órgãos públicos e do próprio povo brasileiro. Muito bom, muito boa colocação. Aqui tem uma proposta de discussão, eu acho bem interessante. Duas discussões que eu passo para você, que é especialista na hora,
na área, né? Que é o Hussein Brasil. Ele diz: precisamos de um plano de reforma do Ministério Público e do Judiciário. Esse é o primeiro ponto. Aliás, o Alfredo já escreveu sobre isso, o 247 publicou artigos sobre ele, inclusive falando da Suprema Corte, na verdade, né? Da reforma que teria que ser feita lá. E o Hussein Brasil também comenta: a tia, o juízo de garantia já começou? Funciona? Passa essas duas questões. Olha, eu vou começar pela segunda. O juiz de garantias, ele entrou naquele pacote anticrime, né? Algumas mentes lúcidas, gente comprometida com a Constituição, colocou naquele pacote o juiz de garantias. Não era esperado, né? E o juiz de garantias é uma experiência extremamente importante nos países em que ele está presente, né? Primeiro porque ele muda o desenho do processo penal, né? O processo penal deixa de ser inquisitório e passa a ser acusatório. O que significa isso? Significa que o juiz ou a juíza, quer dizer, aquele que representa o Poder Judiciário, não pode participar de jeito nenhum da formação das provas. Ele não pode fazer prova, construir prova contra os réus, né? Então, um exemplo extremo é o lavajatismo, é o que aconteceu na Lava Jato. Ali houve participação efetiva do juiz da Lava Jato, dos juízes, etc., junto com o Ministério Público e polícia, etc., para fazer prova contra os acusados. Quando, na verdade, o juiz é um órgão que garante a regularidade do processo e, portanto, garante os direitos do réu, né, que está sendo acusado, que está sendo objeto da investigação. Então, primeiro muda esse perfil, então passa a ser um processo acusatório. Quem é que tem que provar contra o réu é o Ministério Público. E o juiz não trabalha com o Ministério Público, nem auxilia o Ministério Público, o juiz não trabalha com a polícia, nem auxilia a polícia. Ele é distante das partes e ele só controla o que está acontecendo, e, inclusive, pelo que está escrito na lei, na alteração do Código de Processo Penal, que é exatamente a experiência internacional sobre o juiz de garantias, o juiz ele garante também os direitos do réu, quer dizer, faz toda a garantia da sua dignidade, inclusive, como pessoa, ele pode chamar o réu para ser apresentado a ele vai verificar se tem algum tipo de pressão, se tem tortura, e assim por diante. Coisas que são essenciais no Brasil, essenciais para mudar a cultura da investigação criminal no Brasil, que ainda abriga violência e que ainda não tem dificuldade de usar os meios de inteligência, os meios de informação para formar o conjunto probatório para que o processo seja justo, né? Bom, então, o juiz de garantias, o Joaquim, ele atua no início do processo, quer dizer, quando ainda não tem a denúncia, quer dizer, estão fazendo a investigação e ele fica ali deferindo as provas, se for o caso de mandar prender o réu, ele tem que analisar se é cabível ou não fazer a prisão cautelar, e ele termina a sua função ali, é isso que diz a lei. Quando ele termina a sua função, ele recebe ou não a denúncia, quer dizer, que é apresentada pelo Ministério Público, que dá início ao processo penal, aí ele passa o processo para o juiz de instrução e de julgamento do processo. E, segundo a lei, esse juiz ele não vai ver nada daquilo que aconteceu na investigação e vai ter que deferir ou não as provas que o Ministério Público vai apresentar para que ele possa julgar a causa com isenção, com absoluta isenção. Bom, isso daí é uma lei que foi criada faz 3 anos. E, estranhamente, por uma decisão liminar do ministro que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o Luiz Fux, isso ficou suspenso. Ficou suspenso sem nenhuma justificativa constitucional, nenhuma justificativa legal, porque não se pode impedir uma lei de ter eficácia por uma decisão liminar, uma decisão monocrática ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, sem dar uma decisão definitiva e sem justificar.
Bom, depois de 3 anos, num julgamento longo, o Supremo Tribunal Federal diz que o juiz de garantias vale e tem que ser implementado. Estranhamente, ele dá, além daqueles 3 anos, ele dá mais 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, para que seja implementado, ou seja, adiando, no limite, 5 anos a implementação de uma lei, que é uma lei de garantia constitucional. Né? Muito sério. Mas não é só isso que ele faz. Ele muda totalmente o perfil do juiz de garantias. Tira o juiz de garantias, por exemplo, da atuação no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal do Júri e nos crimes de violência doméstica. Né? O que não estava previsto na lei. Quer dizer, ele criou um regulamento que não existia na lei. Isso já é grave. Mas fez tem outros problemas sérios, mas o mais sério de todos é que ele diz o seguinte, que tudo aquilo que foi feito pelo juiz de garantias antes de iniciar o processo vai para dentro do processo e o juiz da instrução vai conhecer tudo aquilo que aconteceu na fase policial. Ou seja, desvirtua totalmente a figura do juiz de garantias. Quando o juiz de garantias entrar em vigor, daqui a 12 meses, daqui a 2 anos, ele vai entrar totalmente modificado naquilo que é a sua função. Quer dizer, houve um desvirtuamento da função do juiz de garantias. E isso foi feito dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é preocupante porque isso significa que alguma coisa está errada na atuação do Supremo Tribunal Federal brasileiro atual que o desvia de uma adesão à Constituição e, sobretudo, ao princípio da representatividade. Porque você não pode mudar, sobretudo, uma lei penal de garantia por uma decisão que desfigura tudo aquilo que foi construído. Né? Quer dizer, tira todo o princípio que é o fundamental da criação do juiz de garantias. Então, lamentavelmente, o que nós temos é uma norma que não vai ter aquilo que todos nós esperávamos, aquilo que a própria norma esperava, ela não vai ter a eficácia que a gente desejava, e a gente vai continuar com essa cultura totalmente errada que a gente tem no Brasil do processo penal, lamentavelmente. Né? Isso é para entender. O juiz de garantia não vai ser aqueles 2 juízes, um que concede as medidas e outro que julga? Então, vai ter 2 juízes, mas acontece que as 2 fases vão ficar como se fosse uma só. Né? Veja só que coisa engraçada. Você tem a investigação que é feita na primeira fase, que fica sob a tutela do juiz de garantias. É um juiz. E ele, então, recebe ou não a denúncia, segundo a lei, né? E segundo a experiência internacional. Ele aprecia aquilo que foi investigado e diz, olha, realmente, nesse caso, eu vou receber a denúncia, porque essa pessoa que foi investigada precisa virar réu e precisa ser processado. Ponto. Mas o que fez a mudança do Supremo Tribunal Federal, Joaquim? O segundo juiz, que é o juiz de instrução e julgamento, ele é que vai receber a denúncia. Então, se ele vai receber a denúncia, ele toma ciência de tudo aquilo que aconteceu na fase investigatória. Então, se você tem 2 juízes, mas na verdade você confundiu o papel dos 2. Ou seja, não significou nada criar o juiz de garantias. Quer dizer, houve um desvirtuamento total daquilo que é o juiz de garantias. É um absurdo. Entendi. Quer dizer, não, o que estava previsto é que um tomaria as medidas e o outro, para não se contaminar, julgaria. Pois é, mas permitiu a contaminação. De 2 formas. Esse juiz que vai julgar, ele vai receber a denúncia. Para ele receber a denúncia, ele tem que ler todas as provas do inquérito. E segundo, essas provas do inquérito, que segundo a lei, elas iam ficar guardadas, arquivadas, e só teriam acesso a ela o advogado de defesa e o Ministério Público, elas passam a integrar o processo, elas entram dentro dos autos do processo, e o juiz que vai julgar, ele vai ter conhecimento daquilo que foi feito antes. Ou seja, houve a contaminação. A criação do juiz de garantias não serviu para nada. Só serviu para botar um juiz aqui e o outro juiz ali, mas os 2 trabalham praticamente em conjunto. Quando ele aceitar, por exemplo, a denúncia, ele já tomou conhecimento
das provas que estão ali, que ele não, Claro. embora ele não tenha deferido, ele já faz um juízo prévio, né? Não vamos dizer, não é um juízo ainda, mas ele já é como se ele fizesse um juízo prévio ali, ele já olha, ele vê todas o que tem de prova ali, e a partir daí, o certo era que o juiz de garantia aceitasse a denúncia e encaminhasse para outro, seria isso? Não? Exatamente. Isso que está previsto na lei. Seria como pronúncia, seria o juiz de pronúncia, mais ou menos. Seria como se fosse, mais ou menos parecido com o juiz de pronúncia, que é o do júri, né? Do júri. Você sabe, é interessante isso que você falou, porque, no fundo, o modelo do juiz de garantias é o modelo do júri, né? Você tem um juízo preliminar totalmente separado daquilo que é o juízo definitivo. O juízo preliminar é diante de um juiz singular, um juiz só, e o juízo definitivo são os jurados, que fazem parte da sociedade. Basicamente seria esse o princípio. Mas acontece que você permite que tudo aquilo que foi feito antes seja de novo apresentado para o juiz da instrução. E isso é a cultura errada que existe no Brasil sobre o processo penal. Essa cultura vai continuar existente, porque não adiantou nada criar o juiz de garantias, lamentavelmente. Nossa, agora eu entendi. Realmente enfraquece demais o princípio. Demais. Porque na questão da pronúncia, na verdade, o juiz vai ter o juiz do direito e ter o juiz de fato, que é o júri, né? Mas como nesse juiz de garantia seria outro juiz que recebe tudo, a partir da denúncia, aceitou a denúncia, ele recebe tudo, e a partir dali ele começa a fazer a instrução, o contraditório, houve, está sem... Ele entrou ali, ele não tem uma opinião anterior. Interessante, e eu não tinha assim, observado por esse aspecto que você acabou de colocar. Muito lamentável, né? Realmente lamentável. Tinha a segunda parte, né? A outra pergunta, que é a reforma, né? Se não está na hora de fazer uma reforma do MP e do Judiciário. Está na hora, claro, quer dizer, do ponto de vista daquilo que a gente pensa, daquilo que acontece na cultura jurídica brasileira e na experiência do Ministério Público e do Judiciário. Com relação a estar na hora de realmente fazer uma reforma, a gente tem que pensar nisso de forma muito cautelosa, porque a gente tem um Congresso bastante conservador, né, que ainda guarda a herança do regime anterior. Quer dizer, o Executivo mudou, mas o Congresso não mudou. Né, então a gente tem que ter um pouco de cautela nisso aí. Agora, quais são as mudanças importantes? Né? As mudanças importantes são, em primeiro lugar, quer dizer, eu acho que o que há de mais importante é a gente lembrar que a história do judiciário brasileiro, e nisso estão incluídas as funções essenciais da justiça, o Ministério Público e as outras funções, mesmo as funções privadas, é uma história de um poder muito vinculado à oligarquia brasileira. Quer dizer, é muito vinculado, para usar o termo do Raimundo Fauro, aos donos do poder. Né? Essa é a tradição, lamentavelmente, da justiça brasileira. E essa tradição só vai ser mudada quando a gente tiver, dentro do Poder Judiciário, pessoas que têm uma representatividade diferente daquelas que atuaram no Poder Judiciário majoritariamente até hoje. Né? Então, a reforma do Poder Judiciário ela tem que seguir a reforma que os cursos de direito estão sofrendo já há algum tempo. Algum tempo significa o século XXI, quando foi estabelecido o sistema de cotas, quando foram estabelecidas políticas afirmativas para mudar o perfil das pessoas que estudam direito nas universidades, faculdades públicas. É bom lembrar isso, porque nas privadas continua exatamente a mesma coisa. Né? Dependendo do grau de importância das privadas, você tem o acesso de pessoas verdadeiramente do povo, acesso periférico, ou você tem acesso da elite. Né? Então, tem essa distinção. Essa distinção que marca a sociedade brasileira está muito, muito representada no perfil das escolas de direito no Brasil. Né? Escolas de elite e escolas não voltadas para a elite. Mas, apesar dessa presença, quer dizer, apesar dessas pessoas
desse perfil, do perfil das pessoas que passam a estudar direito, ter mudado assim, relativamente, quer dizer, muito pouco ainda, muito pequena mudança, o problema está em que o ensino do direito, as matérias que são ensinadas no direito, as matérias às quais se dá importância no direito, ainda estão vinculadas à tradição anterior, à tradição oligárquica, à tradição dos donos do poder. Não é? Onde você vê isso? É simples. Basta você examinar, o Joaquim, esses congressos que são feitos com a presença de ministros, sobretudo dos tribunais superiores, Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, etc., etc., você examina os temas que são discutidos nesses congressos, que são majoritariamente, quase completamente vinculados aos interesses da elite econômica, às corporações, não é? E, em segundo lugar, esses eventos são patrocinados pelas grandes corporações, seja diretamente ou seja indiretamente por meio de entidades que, na verdade, somente fazem ali a coordenação e repassam essas verbas, pagando pela participação, pagando viagem, pagando estadia, etc., jantares, coquetéis, etc., etc. Então, você examinando o perfil e o desenho desses eventos, você percebe claramente que eles refletem essa tradição oligárquica. Né? Porque, veja, uma pessoa do povo, cidadão, a cidadã, ela não está interessada em saber o seguinte: qual é o papel do Supremo Tribunal no século XXI? Ela quer saber o seguinte: como é que a justiça vai ser feita para resolver os seus problemas do dia a dia, que são problemas angustiantes. A sociedade brasileira é uma sociedade que vive injustiças constantes, diárias, em todos os lugares. No transporte público, no lugar de trabalho, na ausência de trabalho, na forma como o trabalho é administrado. Né? Você vê, por exemplo, essa questão da precarização, a questão dos aplicativos como forma de exploração humana e não forma de desenvolvimento humano. Então, isso tudo, violências e injustiças no ambiente doméstico, não é? A desigualdade é flagrante nos negócios, a pessoa está submetida sempre a desigualdades como consumidor, como fazendo contrato, comprando isso, comprando aquilo quando tem condição de comprar, ou quando recebe o seu salário, ou recebe remuneração ruim pelo seu trabalho, e assim por diante. Essas questões, elas precisam ser resolvidas. Ou seja, essas questões precisam ser discutidas. Essas questões são as questões mais importantes na formação dos profissionais que vão defender os direitos, que vão se apresentar à justiça, quer dizer, vão fazer a justiça. São os advogados, advogadas, juízes, juízas, promotores, promotoras, etc. Esse perfil das faculdades não mudou, isso ainda está presente, e essa força extraordinária das corporações em fazer pressões, em fazer lobbies, que são facilitados pela estrutura do Poder Judiciário, porque basta fazer os lobbies lá em Brasília, basta fazer os lobbies perante um número muito pequeno de ministros e ministras para você obter resultados. Basta você fazer trabalhos de convencimento nessas áreas. Né? Coisa que está absolutamente sem regulação também no Brasil. Também é uma coisa preocupante. Né? Outra coisa. Fala. Antes, só para dar a notícia aqui, que depois nós vamos, na hora que você concluir, vamos comentar sobre isso. O TSE terminou o julgamento agora há pouco. Bolsonaro, portanto, já estava inelegível, mas também o Braga Neto. E essa é uma notícia importante, porque o Braga Neto, ele é o líder da ala militar, é ele, o Vilas Boas, que problema de saúde, e ele seria candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e depois, caso não se elegesse, ele também tinha planos de ser candidato a senador por Minas Gerais, que é o estado dele. Então, o bolsonarismo está tentando ocupar vários espaços, que é a extrema-direita, tá? O bolsonarismo é uma vertente de um projeto militar de extrema-direita que é mundial. Mas, então, essa foi a notícia. O último a votar foi o Alexandre de Moraes, e aí foi por 4 votos a 3, os 3 ministros,
os 3 não, porque o Cássio Nunes votou a favor do Bolsonaro, também o Braga Neto, mas teve o voto da Carmen Lúcia, do Alexandre de Moraes. Então, você tem aí já essa notícia que eu acho importante. O Bolsonaro está ocupando vários espaços, até a Michele Bolsonaro, ela é já uma pré-candidata a senadora pelo Paraná, na possível vaga do Moro. Bom, passo a palavra para você concluir, mas depois eu gostaria de ouvir a sua palavra sobre isso, e já antecipando que o Marcelo Alves, ele diz aqui que se a condenação torna o Bolsonaro inelegível para 2030, porque é 8 anos, então há uma discussão se na data do fato a condenação. No caso da primeira condenação dele era por entrevista em junho ou julho, quando estava começando a campanha eleitoral. Desta vez é por um fato de setembro. Mas depois eu gostaria de, Alfredo Atier, caso você sinta vontade para fazer esse comentário, porque tem que ver a legislação eleitoral, que eu faça, mas eu devolvo para você concluir. Bom, e aí nós precisamos mudar também a configuração do próprio Supremo Tribunal Federal. A gente precisa mudar a configuração dos tribunais. A gente não pode só também ter o foco no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça. Dentro da estrutura do Poder Judiciário, precisa haver maior participação, maior controle da sociedade. A gente precisa mudar o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, Joaquim, fazendo com que haja mais membros de fora do Judiciário e do Ministério Público, aí, respectivamente, para que haja efetivamente um controle externo. Esses órgãos têm que ter menos funções do que tem hoje, eles têm muita função. O Conselho Nacional de Justiça acumula muitas funções que não estão previstas lá na emenda 45 da Constituição. Ele cresceu muito para ser um órgão administrativo, um órgão que opina, por exemplo, coisas assim que são muito perigosas. Na gestão do ministro Luiz Fux na presidência, se instituiu que seria obrigatório, nos concursos para a magistratura, arguir os candidatos sobre a relação entre direito e economia. Mas no sentido do pensamento da análise econômica do direito que vem dos Estados Unidos, né, que se iniciou na Europa, Áustria, Inglaterra, e vem dos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, não é uma doutrina científica, é uma ideologia. Então, obriga os candidatos a estudarem esse tema, ou seja, você quer, de certa forma, já preparar a cabeça dos candidatos para um pensamento de elite, quer dizer, para a permanência de um pensamento de elite. Também, na mesma gestão, se disse que os candidatos tinham que estudar pragmatismo jurídico, que é também uma escola filosófica, entre tantas escolas, mas se optou por uma escola filosófica, quer dizer, é uma coisa totalmente louca, não é? E agora, o ministro Barroso, ele criou, dentro do Conselho Nacional de Justiça, um exame prévio. Quer dizer, um exame que é necessário para que as pessoas possam prestar os concursos públicos. Quando, na verdade, a atenção deveria ser sobre a mudança dos próprios concursos públicos, ou se criar definitivamente um exame nacional. Seria ideal. Se você criasse um exame nacional com participação da sociedade, com crítica social, com a participação muito ativa do olhar da imprensa, do olhar cuidadoso para aquilo que está acontecendo efetivamente. Estou falando da imprensa crítica, claro, não estou falando da imprensa que adere a qualquer tipo de projeto de poder, né? Claro. A imprensa independente, como aqui o 247. Mas, então, isso deveria ser mudado. Agora não, se criou um exame nacional que, na verdade, não é exame nenhum. A pessoa tem que prestar aquilo para depois prestar os mesmos exames. Então, o que isso vai mudar? Isso vai mudar o quê? Vai mudar o direcionamento do ensino nas faculdades, sobretudo particulares, e os cursinhos. Também esse é um outro problema seríssimo. Hoje, o acesso às atividades públicas que são essenciais, como o Ministério Público, magistratura, defensoria, procuradoria, etc., ele depende muito das pessoas irem para esses cursinhos. Quem é que controla o ensino desses cursinhos? As faculdades teriam, teoricamente, o MEC e a Ordem dos Advogados, mas o que acontece nos cursinhos? O que determina a formação das pessoas para fazerem testes, por exemplo? Né? Quer dizer, a pessoa não é uma pessoa preparada em direitos humanos,
não é uma pessoa preparada em direitos trabalhistas, em direito à cultura, direito relativo à cultura, à educação. A pessoa é preparada para fazer teste. Né? Imagina uma pessoa fazendo teste de direitos humanos. Qual é o sentido de você fazer pergunta e teste de direitos humanos? Quando, na verdade, isso é uma cultura que deveria fazer parte desde o início do ensino e assim por diante. Isso tudo precisa ser discutido e precisa ser mudado, né, Joaquim? Mas tem muitas outras coisas que a gente tem que discutir. Mas não dá para discutir sempre, né? A gente se encontra... Já imaginou? Agora, sobre a questão do... Isso, a pergunta é do Marcelo Alves, né? Esta condenação o torna inelegível para 2030, isso agora 2. A informação aqui que o Benedito Gonçalves foi o relator, ele havia votado para aplicação de multa, a cassação do Bolsonaro e multa ao Braga Neto, e aí eu não acompanhei, mas essa informação que me chega aqui é que ele teria mudado o voto, isso colocado aqui no ele teria revisto o voto e então tornou o Braga Neto... para dar o 4-3. Para dar o 4-3, porque houve um voto dissidente do Floriano, né? Do ministro Floriano. Exatamente. Agora, o entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral é de que se conta a partir da data do fato. Então, teoricamente, se for mantido, mas isso pode ser modificado e eu tenho a impressão de que vai ser modificado. Né? Isso vai ser modificado agora. Teoricamente, você teria a possibilidade de apresentação de candidato antes de 2030. Quer dizer, em 2030 ele já poderia ser candidato, teoricamente, segundo esse entendimento atual. Mas é um entendimento que está errado, porque o que diz efetivamente a Constituição e a lei de inelegibilidade é que o espírito dela, quer dizer, a intenção é a seguinte: você se torna inelegível para 2 eleições. Para 2 eleições relativas ao cargo que você ocupava. Né? Então, significa 8 anos, mas isso significa que em 2030 ele não poderia ser candidato. Mas pela jurisprudência atual, lamentavelmente, se conta a partir da data do fato. Como a eleição é em outubro, 3 de outubro, então, teoricamente, nesse momento, ele poderia apresentar a candidatura em 2030, porque ele estaria inelegível até setembro de 2030, né? Agora, isso pode mudar e tem que mudar, né? Quer dizer, isso foi uma leitura errada do Tribunal Superior Eleitoral. Assim como o Tribunal Superior Eleitoral acordou, depois de todo esse atentado da extrema-direita, né? Ele acordou para fazer a condenação do Bolsonaro naquele caso, no caso específico anterior, né? Pelo qual ele tinha sido absolvido. Na votação relativa à chapa Bolsonaro-Mourão, houve absolvição. E a jurisprudência mudou para a condenação agora. Quer dizer, a jurisprudência atual é a correta de acordo com a Constituição. Aquela anterior, que absolveu a chapa, é que estava errada. Assim como esse entendimento de que é da data do fato também está errado, porque o que o legislador quis foi impedir que a pessoa se candidatasse por duas vezes consecutivas para o mesmo cargo, quer dizer, 8 anos, no sentido de 2 eleições. Perfeito. Agora, de qualquer forma, não sei se é o mesmo princípio da lei. Se houver uma mudança, não pode se tornar mais rigoroso, né? No caso, não aplicaria a ele. Se houver um entendimento, uma mudança de entendimento. Não, pode haver um entendimento no próprio acórdão, que agora vai ser... nessa decisão mesmo atual, pode haver esse entendimento. Que é só a segunda decisão, essa agora, essa condenação atual. Entendi. Porque na anterior não houve. Exatamente, não sim, aquela não, e não é o mesmo princípio da lei, que você não é uma mudança de lei, é uma mudança de interpretação, a lei é a mesma. A lei continua igual, aí nesse caso não há impedimento quanto a isso, né? A lei continua a mesma. Perfeito. Tá ótimo. Então, aqui, olha, a notícia que eu li agora, que eu estou vendo aqui rapidamente enquanto escuto aqui, vendo a notícia para informar vocês, é de que foi 5-2, né, para inelegibilidade de ambos, e que o Benedito Gonçalves, portanto, ele tinha mudado, mas já estava 4-3. Ele mudou, já está mesmo, o Braga Neto já estando condenado. Isso é possível. Você sabe disso, no colegiado, você ouve todos os votos e ele era o relator mesmo. Aí ele se convenceu
pelo que eu estou vendo aqui, se convenceu, foi 5-2 pela inelegibilidade dos dois políticos. Ele se convenceu de que, de fato, a pena adequada não era a multa, não, no caso do Braga Neto, que era, de fato, a multa. Então, o importante aqui, que no último voto do Alexandre de Moraes, no último voto, né, quando ele foi o último a votar, ele disse o seguinte sobre o que ocorreu naquele 7 de setembro. O abuso é claro, a justiça eleitoral não é tola. Você acha que é uma indicação de que não vai haver anistia para militares? Ou é cedo para a gente ter esse pensamento tão otimista? Tão otimista, né? Olha, eu acho que está na hora, né? Eu acho que esses crimes que foram agora apurados, né? Sobretudo essa questão seríssima, né, de militares se envolverem em desvio de armas para milícia, né? O crime organizado. Eu acho que agora chegou a hora de acabar com essa imunidade. Mas para acabar definitivamente com essa imunidade também, Joaquim, eu queria lembrar uma coisa, eu acho que eu já falei aqui. Não tem razão nenhuma para a gente continuar a ter justiça militar no Brasil em tempo de paz. Ou seja, não tem razão para ter uma justiça específica para julgar militar. Assim como não tem razão nenhuma para ter justiça específica para julgar juiz, ou julgar jornalista, ou julgar qualquer função, não precisa de uma justiça específica para essa função. Então, isso também teria que desaparecer. E tudo isso daí, por exemplo, você vê que coisa importante, o Braga Neto ser condenado por uma justiça civil, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é muito importante, né? Então, a gente não precisa mais de justiça militar. Eu acho que isso também precisa estar dentro do plano aí da reforma do judiciário. A gente precisa repensar isso. E tem uma pergunta aqui muito interessante aqui do Júlio César Beraldi, que eu acabei de ver, Joaquim. Pode falar. Ele pergunta o seguinte, significa que o Bolsonaro perdeu o direito, inclusive, de fazer campanha eleitoral para outros candidatos. E isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Ele não pode mais participar da vida política brasileira durante esse período em que ele está inelegível. E o que está acontecendo hoje é que ele está participando ativamente, Sim, sendo ouvido e participando lá no seu partido, isso. Sendo ouvido por governadores, apoiando candidatos, né, em vários lugares para a prefeitura, etc. E isso tudo, na verdade, está proibido, porque a inelegibilidade significa que ele não pode participar da vida pública política brasileira. É isso. Não é só não ser candidato. Porque aí seria muito simples. A pessoa ela se torna inelegível e faz campanha para um laranja, que vai exercer o governo no nome dele. Isso daí está proibido. Esse que é o espírito da inelegibilidade. É como se fosse um processo do ostracismo. O sujeito está fazendo mal para a política, para o ambiente público, então ele é colocado para fora. Essa é a ideia da inelegibilidade. E não simplesmente deixar de ser candidato e poder apoiar um outro. Né? Colocar dinheiro. Assim. Entendi. Mas quem vai fiscalizar isso? Por exemplo, o Bolsonaro ele tem um escritório lá que o PL parece que está pagando, né? Então foi lá um escritório. Isso não pode. Não pode. Quem tem que fiscalizar isso é o Ministério Público Eleitoral. Né? O Ministério Público Eleitoral tem o dever de fiscalizar isso. Agora ele pode ir no palanque? Ele pode ir no comício? Desculpa, eu até acho de jeito nenhum. De jeito nenhum. Desapareceu. Ele desaparece da vida pública. Ele vai para um outro lugar, que não é o lugar da participação na vida pública. Porque senão, o Joaquim, pense um pouquinho em todas as hipóteses que são semelhantes a essa. A lei, por exemplo, a Constituição diz que um juiz ou uma juíza, quando ele deixa de trabalhar no judiciário, ele tem um período de quarentena, não pode mais advogar perante os tribunais. Né? Aí tem uma interpretação que diz que é só perante os tribunais que tinham a ver com a sua jurisdição, etc., mas isso é uma outra questão. Ora, isso significa que ele não pode trabalhar como empregado num escritório de advocacia e fazer uma outra pessoa fazer o seu trabalho. Quer dizer,
colocar um marionete para fazer o trabalho por ele, não é mesmo? Porque isso seria desvirtuar, fazer uma fraude àquilo que estabelece a lei da quarentena. E aqui é a mesma coisa. Ele está afastado da vida pública. E ele não pode usar outras pessoas como suas marionetes ou suas laranjas para fazer aquilo que antes ele estava fazendo. Então ele está fora da vida pública. É inadmissível que ele retorne dessa forma como as pessoas estão querendo que ele faça. E o Ministério Público Eleitoral tem que controlar isso, é obrigatório, isso é um dever do Ministério Público Eleitoral controlar isso. Por exemplo, o que fez o governador de Santa Catarina, com o Bolsonaro no helicóptero, ele foi sobrevoar a área de Santa Catarina. Isso ele pode fazer ou não? É duro o que eu falo para você. Parece até um desvio de finalidade, porque o governador... Olha, na verdade, o governador que faz isso, na verdade, ele está sujeito, do meu ponto de vista, ao crime de... está cometendo um crime de responsabilidade. É simples. Né? Assim como, igualmente, o governador que o condecora. A mesma coisa. Ou seja, eles estão querendo, quer dizer, eles, na verdade, contra uma decisão da justiça que tirou essa pessoa da vida pública, da vida política, eles estão querendo inseri-lo dentro da vida política, preservá-lo dentro da vida política. Isso está absolutamente errado. E isso cria uma confusão que permite o aumento da polarização dentro da sociedade brasileira. Né? Porque é a mesma agressividade, ele está usando as redes sociais para continuar dizendo mentiras, para propagar mentiras, para fazer anúncios, para fazer apoios, assim por diante. Isso tudo está absolutamente proibido. Cabe ao Ministério Público Eleitoral fazer apresentar a denúncia e a Justiça Eleitoral impedir que ele faça uso das redes sociais para essas finalidades. Né? Isso que seria o esperado segundo a Constituição e é o esperado segundo a lei. Porque o que eles estão construindo, na verdade, não é só ele. Também, no caso o Deltan Dallagnol hoje, por exemplo, tem uma coisa, ele foi considerado, foi indeferida a candidatura dele por ser ficha suja, lá, desvio de finalidade. Agora, uma discussão se ele se aplica a ele os 8 anos de punição ou não. De qualquer forma, hoje ele já recebe salário do Novo. Na verdade, isso é um desvirtuamento total da lei eleitoral e da Constituição. Ele não pode continuar exercendo uma função política pública e, portanto, ele não tem nem vinculação com o partido político. Ele não tem voz no partido político, não tem voz pública, não tem, isso é impossível. Quer dizer, isso é uma situação que o Ministério Público Eleitoral tem de agir, quer dizer, é um dever, um poder-dever do Ministério Público Eleitoral agir nesse sentido e apresentar a denúncia para a Justiça Eleitoral. Porque isso é um descumprimento de uma decisão que foi tomada pela Justiça Eleitoral. É simples e tão somente isso. E quem está apoiando isso, se tiver em cargo público, está cometendo um crime eleitoral, está cometendo uma irregularidade, um crime de responsabilidade. Olha só que interessante mesmo. E é preciso cobrar, viu, essa posição. Eu quero colocar aqui, se você, para a gente ver aqui, todos vemos que foi... não, eu não consigo aqui, a Sara que mandou o vídeo, mas eu não consigo reproduzir o vídeo. Se a Sara quiser mandar de novo, que é na hora da virada do voto, ali o Alexandre Moraes também considerando o Braga Neto inelegível e condenando, né? E aí eu queria até colocar para ouvir as razões jurídicas, ouvir o Atier sobre isso. Aproveito para agradecer a Cláudia Giarone, que dá a contribuição aqui, muitíssimo obrigado. Então, é uma forma muito, vamos dizer, o que você está colocando faz todo sentido, mas, na verdade, isso não é aplicado, né? O caso, por exemplo, que eu falei do Deltan participando do partido, mas tem também agora o Moro já se antecipando, já tem até o nome da Rosângela Moro na campanha prefeita, lá de Curitiba. Eu não entendo isso, que era deputada federal por São Paulo, pode ser candidata a prefeita pelo
Paraná, e também tem pesquisa que a coloca como candidata a senadora no lugar do Moro, né? E a Michele Bolsonaro também, o Bolsonaro preparando para ser candidata a senadora também pelo Paraná. Deixa eu ver se a Sara entrou aqui, talvez a Sara coloque o vídeo. Seria interessante ouvir esse vídeo rápido, a Sara fez o corte. Sara, se você quiser colocar, fique à vontade, tá? Então, a Sara está aqui nos bastidores. Mas, enquanto isso, eu quero responder a pergunta da Dani Yumi. Ela perguntou, Alfredo Tia tem canal no YouTube? Eu sei que a sua academia tem. A sua, que eu quero dizer, calma. Você é presidente da Academia Paulista de Direito. Isso. Pode entrar lá. Tem um vídeo muito bonito do Joaquim, inclusive, fazendo uma interpretação maravilhosa, mostrando o seu dom de ator. E até falei para você, Joaquim, pega lá o vídeo e para você guardar. Não sei se você pegou. Eu quero fazer para compartilhar, inclusive. Eu ainda não fiz isso. Foi muito bacana aquele dia, viu? Te agradeço muito por permitir que fizesse aquela informação. Foi bacana, viu? Bacana mesmo. Bom, eu não sei se a Sara estava conseguindo, porque ela me mandou, mas estava sem áudio. E agora eu pergunto para você, olha, ela está esperando carregar, né? Talvez tenha 5 minutos, vamos ver se a gente carrega, porque é interessante ver qual foi o fundamento no final, né? Vai ser um trecho pequeno. Eu quero aproveitar e perguntar para você o seguinte, como é que você viu, eu não sei, talvez você já tenha respondido, mas eu queria saber a sua avaliação sobre o relatório da CPI do 8 de janeiro. Olha, eu achei o relatório da CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista, né, eu achei o relatório muito bem feito, quer dizer, com toda a dificuldade que tiveram e o pouco tempo que tiveram, né, o relatório foi muito bem feito, porque eles conseguiram reunir muitas provas, né, sobretudo documentos, a questão de abertura, por exemplo, do sigilo, de conversas em redes sociais, celulares, etc. Isso tudo foi levantado, né, e eles tiveram muito cuidado em apurar os crimes que foram cometidos. A grande dificuldade é fazer com que esse relatório se torne processos contra as pessoas que cometeram aqueles crimes, né? Sobretudo os mandantes e os financiadores, né? Porque eles levantaram esses dados ali na CPMI. Isso é muito importante. E isso depende da atuação também do Ministério Público. Eu não sei o que aconteceu, Joaquim, durante esse período aí de 4 anos, pelos quais nós passamos, talvez um pouco mais, né? Porque o Ministério Público é uma função extremamente importante, ela foi tão valorizada na Constituição de 88, houve uma luta das forças democráticas para a valorização do Ministério Público, né, para ter ampliação dos poderes, das prerrogativas, ampliação das atividades do Ministério Público, e nesses últimos tempos nós assistimos, digamos assim, a uma reversão disso tudo. Eu não sei o que aconteceu. Então isso precisa mudar. Agora o presidente Lula tem a possibilidade de fazer a nomeação do novo Procurador-Geral da República. Essa nomeação é extremamente importante porque ela pode significar um sinal para a recuperação da dignidade, da importância do Ministério Público, né? Então o que está faltando não é propriamente apuração, porque a CPMI agora fez essa apuração de forma muito boa, no pequeno prazo, tem alguns defeitos, mas a investigação pode prosseguir por determinação do Ministério Público, né? Mas também já tinha feito lá atrás, na CPMI da pandemia, né? Isso. E aquilo resultou em nada. Né? Se você lê outro dia nós tivemos um seminário muito interessante lá na Faculdade de Direito da USP, e uma das coisas assim surpreendentes, né, que a gente estava discutindo até num dos painéis, era a forma como o Ministério Público respondeu aos crimes, à atuação contra a Constituição, a militância contra a Constituição do governo anterior, dizendo que tudo era normal, que fazia parte da vida pública, da vida política. Não faz parte da vida pública, da vida política, porque tem uma lei que regula isso tudo, e a lei tem que ser obedecida, sobretudo, pelo Ministério Público. Né? Outra coisa, lembrando agora da questão da ABIN, também essa seríssima, né, essas
aquela invasão da privacidade que a ABIN realizou durante o governo Bolsonaro, também existe uma lei que regula a atuação da ABIN, que é de 1999, Joaquim. E essa lei fala expressamente em preservação da dignidade da pessoa humana, do Estado Democrático de Direito, da privacidade, assim por diante. Ou seja, tem uma regulação legal que impede que a ABIN faça aquilo que ela fez. Ou seja, o que ela cometeu foram crimes. Né? As pessoas que estavam ali são pessoas que cometeram crimes. Então, isso tudo precisa de uma atuação firme do Ministério Público. Recuperar isso. Está faltando. Muito bom. O Atinha, vamos ver, então, só esse trechinho, 1 minuto e 56, aí você faz a sua despedida para todos irem para o programa da Andréa Trus. Se a senhora quiser colocar, pode colocar. Somente divirjo do eminente ministro relator em relação ao segundo investigado, ao qual também condeno a inelegibilidade por 8 anos. No restante, acompanho integralmente o eminente ministro relator. Ministro Benedito Gonçalves, por favor. Presidente, me concede a palavra? Por favor. Já que houve os debates do segundo investigado e eu tive no meu voto uma posição diferente, me permita-me fazer um voto complementar. Os símbolos afetados pelo desvio de finalidade deveriam ser caros ao segundo investigado, general do Exército Brasileiro, que mesmo sendo passado à reserva, em razão da sua familiaridade com a disciplina rígida que vigora nas Forças Armadas e com a compreensão profunda dos conceitos de nação e patriotismo, deveria repudiar a apropriação eleitoral dos símbolos da República. Diante disso, reajusto meu voto no que tange à conclusão do segundo investigado nas duas AGEs, para declarar a sua inelegibilidade pelo período de 8 anos, fazendo incluir do dispositivo a determinação de a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação de acordo, promova a devida anotação no histórico de Walter Souza Braga Neto, no cadastro eleitoral, da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Essa é minha retificação e comentação, presidente. Atinha, passo então para você fazer o encerramento. É um dia histórico. Quero agradecer ao Carlos Inácio Fernandes da Silva pela contribuição, financiando as nossas lives aqui. Passo a palavra para você fazer e avaliar rapidamente, por favor, por conta do programa da Andréa, desse momento histórico. Maravilhoso. Eu acho que é histórico, como você disse, porque condena um membro das Forças Armadas, de alta patente das Forças Armadas. Chega de intromissão das Forças Armadas na política brasileira, chega de cometimento de crimes pelas Forças Armadas. Então, que isso sirva de lição para que a gente possa fazer isso em outros casos. É o caso dos que participaram desse governo, tem outros que estão ali que precisam efetivamente ser processados e condenados. Então, muitas palmas para isso aí, e fique muito feliz de participar do seu programa e ter essa boa notícia no final, que eu acho que foi importante para todos nós, para o Brasil, né? Parabéns. Obrigado. Sim, muitíssimo obrigado. Eu me lembro, acho que numa live que você disse, o poder é civil, daí vem a palavra, inclusive, civilização, entendeu? Não é militar. Então, hoje, a sociedade brasileira, maravilhosa, mostrou, através do Tribunal Civil, que não se curva aos militares. O militar tem um papel, mas o poder é civil, não é isso? Eu ouvi você numa live, você disse isso, nunca esqueci, já usei outras vezes. Tá bom? É isso mesmo. Foi mais um passo em favor da civilização. Maravilhoso. Muito bom. Até breve, Joaquim. Até breve, boa noite a todos, muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.